Olá, Câncer, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Roserote Odisseia. Eu sou a Amanda e eu vou fazer para vocês a previsão para julho de 2022. A previsão ela é mensal, também é geral, então se a leitura não se adaptar, vejam o seu lunar, ascendente e Vênus para vocês obterem maior orientação. Esse mês é o mês de vocês, cancerianos, então eu desejo um feliz aniversário, que seja um ciclo muito produtivo e que vocês tenham muita saúde, muita prosperidade, muita bênção em suas vidas. Então vamos começar aqui com a energia que vocês vão estar manifestando no mês de julho, signo de Câncer. Bom, Câncer, essa energia ela fala sobre simplicidade, dá valor às coisas mais simples da vida. Vocês vão sentir uma energia muito fraternal, uma energia simplesmente assim divina. É sentir a força, a energia, a semente divina dentro dos seus corações. Mas é um mês também que traz harmonia, traz o lado mais pacífico, mais fraternal, como eu tinha mencionado, e é uma energia também que traz conciliação, inovação, restauração sobre as suas vidas. Então, além de ser um mês totalmente harmônico, também traz aqui uma restauração a nível intelectual, emocional, espiritual. É a limpeza, né? Tirar tudo aquilo que é ruim, o pensamento, a emoção que não é benéfica, retirar isso, trazer essa limpeza e trazer ali sentimentos mais benéficos, pensamentos mais otimistas, mais altruístas. Então a energia ela fala sobre estar em contato com uma força maior, estar em contato com a sua própria alma. Vamos pegar aqui uma energia complementar. Bom, com a energia complementar, vocês têm que de alguma maneira evitar muitas vezes ali a timidez, a introspecção. O mês de julho não é um mês para vocês se esconderem ou vocês não falarem o que querem. É um mês de atitude. Então, quando vem essas duas energias, pode acabar acontecendo de alguns por perceberem ou por notarem que as coisas estão começando a se desenvolver, que as coisas estão começando a fluir, pode sentir uma enorme vontade de querer ou ficar introspectivos ou entrar naquele momento de solitude, porque às vezes vai sentir assim, tá tudo ocorrendo bem, as emoções estão equilibradas, o pensamento ele sempre está otimista, as pessoas em meu entorno, elas parecem estar mais amigáveis, mais gentis, e vai ficar às vezes aquela dúvida, aquele questionamento, será que alguém está tentando me enganar ou ocultar alguma coisa? Será que realmente as pessoas elas estão me valorizando como elas estão demonstrando? Será que existe um interesse por trás desse comportamento, por trás desta conversa? E isso pode fazer com que vocês queiram ficar introspectivos ou até que vocês reprimam os seus próprios sentimentos por insegurança ou por medo de mostrá-los e acabarem por ser rejeitados ou desvalorizados aqui. Quando, na verdade, a energia ela se remete a outro sentido, a realmente você confiar e você falar o que você sente, porque todos estarão abertos a ouvir, todos estarão abertos a argumentar, a dialogar, ou até mesmo a tomar atitudes mais convincentes e mais congruentes com a situação. Então tenha uma cautela e até mesmo uma determinada perspicácia
para não deixar essa energia, que é um momento excelente, é um momento que vocês devem reagir, acabar se tornando uma energia dispersa, ao ponto de, por causa de uma insegurança, por causa de algum medo, vocês acabarem se escondendo aqui. Quando vocês não estão acostumados, né, a ter momentos frequentes, bons, quando aparece ali um período que vai ser bom, que tudo tá dando certo, e parece que as intrigas, os conflitos, eles foram esquecidos, eu entendo perfeitamente que é compreensível que vocês fiquem um pouco com o pé atrás. Será que essas intenções são reais? Será que eu posso realmente confiar agora? Será que realmente houve essa mudança de caráter, houve essa mudança de atitude aqui? E vocês vão perceber que sim. E vocês vão perceber que sim. E não só vocês vão perceber, como as pessoas estarão dizendo isso para vocês. Dizendo o quanto vocês trazem a eles um carinho, uma ajuda, um apoio. As pessoas, elas estão valorizando mais a dedicação que vocês têm em relação a elas. Dedicação que muitas vezes vocês não, por mais que vocês se dedicassem, ainda havia sim uma ingratidão. Mas é como se, devido a alguns acontecimentos que essas pessoas do seu convívio, ou essa amizade, ou essa pessoa que você tem uma relação, seu cônjuge, por causa de um acontecimento, eles param um momento e começam a refletir e começam a perceber a importância que vocês têm na vida deles. E o quão seria difícil e o quão seria prejudicial ou diferente ou estranho caso vocês não existissem ali naquele momento, naquela situação ou naquela relação. Então, às vezes realmente coisas precisam acontecer para que as pessoas saibam dar valor às pessoas certas. E nesse mês vocês vão perceber que as pessoas estão passando a valorizar mais vocês. Só que como essas pessoas de alguma maneira sempre agiram ali de uma maneira às vezes conflituosa, ou às vezes contaram mentiras, ou às vezes fizeram alguma desfeita, fica difícil agora confiar que realmente houve um arrependimento, que realmente agora se pode confiar, porque quando se quebra uma confiança, dificilmente você volta a confiar de novo. Tem todo um trabalho, um processo interno para que isso seja aceitável. Então eu entendo que quando essas pessoas começam a agir de maneira diferente, vocês lembram, né, de tudo que elas causaram. De muitas vezes a rejeição, o abandono, a desqualificação, a insatisfação, todo tipo de sentimento que em algum momento essas energias elas causaram. E que foram sentimentos que vocês sentiram em um momento onde vocês estavam se sentindo sozinhos, onde vocês estavam se sentindo mais solitários também, mesmo na companhia e na presença dessas pessoas. E com isso, vocês procuraram pensar em coisas diferentes, vocês procuraram fazer coisas diferentes, vocês pensaram em colocar a mente em outras situações, até para poder esquecer isso que foi causado, seguir em frente mesmo quando existiu essa situação. E jamais passou pela mente de vocês que poderia ocorrer por parte deste entorno esse tipo de reconhecimento. E aí fica aquele pensamento, será que porque agora eu estou na melhor fase da minha vida, onde eu estou me sentindo bem emocionalmente, onde eu estou me sentindo
mentalmente estável, aonde eu estou reconectado e reconectada com a minha espiritualidade. Agora essas pessoas se aproximam, então eu vou me pôr na defensiva porque eu não sei qual que são de fato as atitudes ou as intenções dessas pessoas. Eu não sei até a que ponto vai esse interesse dessas pessoas e quais são os objetivos delas. Então eu prefiro me pôr na defensiva e continuar seguindo a minha vida, tomando minhas atitudes, tomando minhas decisões, mas ainda na defensiva, esperando muitas vezes o ataque, porque era isso que essas pessoas me ofereceram. Era isso que essas pessoas estavam me retribuindo, mesmo quando eu estava aberto ou aberta a ajudá-los ou a contribuir com aquilo que eles precisavam. E agora eu estou buscando começar um projeto novo, eu estou começando uma sociedade nova, uma relação nova, algo novo, e agora essas pessoas me colocam a me confrontar mentalmente sobre todo esse comportamento. Então, querendo ou não, mexe diretamente com o estado emocional de vocês. O retorno, ou a comunicação, ou as atitudes que essas pessoas estão tendo. Vocês estão com uma sincronicidade do 999. Aqui na leitura de vocês fala sobre o miticismo, fala sobre a conexão com o alto, a conexão diretamente com o provedor desse mundo, com o criador do mundo. E quando essa energia é captada, ela traz a seguinte mensagem: nada passa despercebido pelos olhos espirituais. Mesmo que em algum momento houvesse um desrespeito, um desvalor, seja em qual for a área da sua vida, e assim chegar um determinado momento aonde toda a sua entrega, todo o seu trabalho, ímpeto, toda a sua dedicação, ela ia ser reconhecida. E por mais que algumas pessoas que em algum momento não os trataram com devido valor, agora elas se sentiram na pele uma mesma dor que vocês sentiram, só que vocês sentiram essa dor de forma diferente. Porque vocês sentiram a sensação de abandono, de rejeição. Eu não posso contar com essa oportunidade de trabalho, eu não posso contar com esse relacionamento, eu não posso contar com essa amizade, eu não posso contar com essa pessoa da família. Então eu fico meio deprimido ou deprimida por isso. Mas as outras pessoas que agiram com vocês de uma forma que não foi correta, elas entraram naquela energia que fala sobre tormento mental, o pessimismo, sentir que não tem escapatória, sentir que é uma dor que não passa nunca. E elas precisaram sentir isso um pouco para que elas olhassem em torno e falassem: bom, a canceriano estava ali para mim a todo momento, eles me alertaram, eles me notificaram, eles conversaram comigo, eles estavam dispostos, eles iam me ajudar, só que em nenhum momento eu dei esta atenção a eles. Talvez eu estava muito envolvido ou muito envolvida no meu próprio ego, em mim mesmo, em mim mesma, então eu acabei não levando em consideração. Só que agora eles querem resgatar, eles querem recuperar isso. E eles vão fazer de tudo para chamar essa atenção. Eles vão fazer de tudo para ganhar a atenção de vocês, para ter vocês mais perto, para conseguir reestruturar, restaurar. Então, quando se trata, por exemplo, de um plano laboral, quando se trata de um plano laboral, Câncer,
vocês estavam ali sempre se mostrando capazes, sempre se mostrando muito competentes, querendo ajudar. Mas para que vocês ajudassem mais, vocês precisariam ter uma oportunidade melhor naquilo que vocês estavam fazendo. O cargo que vocês tinham, a posição que vocês tinham não era suficiente para vocês conseguirem fazer grandes movimentações. Então vocês precisavam ali de uma oferta melhor, de um cargo melhor ou de um ofício melhor. Só que por mais que vocês demonstrassem esse desempenho, essa responsabilidade, esse compromisso para com o seu trabalho, existe fatores que não estavam dando a vocês essa oportunidade. Então, quando você é um empresário, às vezes a falta de colaboração do sócio, da sócia, a falta de colaboração dos investidores, quando você é autônomo, muitas vezes uma plataforma, uma plataforma para a qual você trabalha, onde você postava seu conteúdo ou fazia suas vendas, estava dificultando a relevância da sua loja ou a relevância do seu canal. Quando você está ali trabalhando como um funcionário, você estava ali sempre se dedicando, às vezes ficando até mais tarde no trabalho, mas você percebeu que não importa o tanto de tempo que você dedicasse, parece que nunca você ia ter uma oportunidade de crescer ali dentro. E isso causou custos e prejuízos para esse outro lado. Então a empresa, se talvez tivesse qualificado você profissionalmente, eles não teriam tido um prejuízo. Se a empresa, por exemplo, se a plataforma tivesse dado uma relevância maior, você poderia ter atingido um público diferente, um público maior e ajudado outras pessoas. Se você tivesse colaboradores, investidores, ou se o seu sócio ou sua sócia estivesse colaborando, você poderia ter um crescimento maior na sua empresa que poderia possibilitar você a trazer mais trabalho, né, a contratações aqui. E agora que a outra parte sentiu o peso de um prejuízo financeiro, sentiu um peso de uma falta de relevância, é como se tivesse ocorrido de fato um retorno, uma lei de retorno, só que pesou mais porque a outra parte perdeu mais. Quando se refere, por exemplo, para quem não está trabalhando, então você vai numa entrevista, você tem uma boa qualificação profissional, você tem um bom currículo, boas experiências, e aí deixam de contratar você, que poderia realmente fazer uma grande diferença, e contrata uma outra pessoa, e essa pessoa começa a trazer problemas no ambiente profissional, essa pessoa começa a criar atritos, essa pessoa comete um erro por inexperiência e traz um prejuízo ali. Então aqui fala realmente sobre contatos, retornos, notificações que vocês vão estar recebendo, aonde será solicitado novamente a vocês uma ajuda, uma oferta, uma conversa. Então estejam preparados aqui para essas notificações. Quando vai ali pro sentido afetivo, sempre houve um incômodo. Por mais que existissem relações assim muito atrativas, muito intensas, muito apaixonantes, ou claro que existe ali uma conexão mais amável, né, uma conexão mais conciliadora, aquela conexão mais unificada, ainda assim havia incômodos, porque as coisas não estavam sendo olhadas da maneira correta dentro das relações. Então fala muitas vezes sobre determinadas estruturas que foram construídas, eu não vejo que tenha sido construída de maneira incorreta, porém foram se permitindo deixar que circunstâncias externas entrassem muito dentro das relações. Então, às vezes, um problema com uma família, com os pais, com os sogros, ou com os enteados, ou um problema no trabalho, ou um problema com colegas de trabalho. É como se
o relacionamento ele estava fluindo numa sintonia muito boa, mas começaram a trazer a sobrecarga externa sobre a relação, não sabendo fazer um separativo, e acabou trazendo aí fardos, a sensação de sobrecarga, a sensação de estresse também. E nesse período vai ser dada a oportunidade dessas situações se restaurarem, se reestruturar, haver as reconexões. É claro que existe um grande arrependimento por parte dessas pessoas que negligenciaram vocês ou que não deram a oportunidade ou a oferta ou o respeito que vocês mereciam. Mas é um momento de perdão, entende? É um momento de perdão, é um momento de libertação. É um momento de tirar a amargura do coração. E é um momento é um momento fraternal, é um momento de reabilitação. Só que quando começa a acontecer esse tipo de acontecimento, vocês começam a ficar introspectivos, vocês começam, vamos dizer assim, se fechando em copas, vocês se fecham em copas para não querer se abrir emocionalmente, porque vocês não sabem se há um arrependimento de fato, se realmente se pode confiar no que alguém está dizendo, no que alguém está prometendo. Então, por mais que mexa com vocês de forma mental, que eu vejo que vai mexer mais de forma mental, ainda assim vocês vão procurar fingir que ainda não estão prontos. E aí isso afasta vocês da própria felicidade genuína, da própria felicidade interna. Porque a questão aqui não está no aceitar. Se vocês não estiverem prontos para aceitar um perdão, um pedido de desculpas, uma nova oferta, uma proposta novamente, se vocês não estão preparados, não há nenhuma coisa obrigando vocês a aceitarem. Mas pelo menos perdoar e tentar compreender a situação por vocês mesmos para que vocês restabeleçam a felicidade. Não pequenos momentos de alegria, mas a felicidade em si. De se preencher dessa felicidade e com isso vir o amor próprio, a autoconfiança, a autossuficiência e você saber que a partir dali o que você escolher para manter do seu lado é porque você quer compartilhar, não por uma obrigação, por uma carência, por uma insegurança ou por uma codependência. Então, vocês vão perceber que isso está acontecendo. E isso pode, de alguma maneira, trazer uma determinada vitalidade também. Aqui, quando fala sobre a medicina, alguns de vocês poderiam estar tendo alguns incômodos, algumas enfermidades, buscaram um médico e até ali na hora de um diagnóstico, vocês ficaram em dúvidas, porque vocês falaram, eu senti que o médico não estava se importando com o que eu estava dizendo, as dores que eu estava tendo, os desconfortos, ou a sensação, o mal-estar, ele simplesmente virou para mim e disse, é isso, isso e pronto, acabou. Então, muitas vezes vocês vão ter que buscar até uma segunda opinião, um segundo clínico, seja qual for a especialidade, para vocês poderem obter o diagnóstico certo, para que algo que vocês venham sentindo acabe, porque vem um diagnóstico correto, vem a medicação correta, vem o tratamento correto. Então, me parece que houve aqui um negligenciar sobre aquilo que vocês estavam dedicando, sobre aquilo que vocês estavam transmitindo. Naquele momento não houve, de fato, uma observação, não houve uma compaixão, só que agora como, vamos dizer assim, inverteu a situação, agora essas pessoas elas estão sentindo na pele
até mesmo, até pior do que vocês sentiram naquele determinado momento, essas pessoas estão sentindo na pele realmente aonde as atitudes de egoísmo deles, de desconsideração, de falta de interesse levou eles. Eles foram escravos da sua própria personalidade, das suas próprias atitudes. Porque na maioria das vezes houve uma prepotência, houve uma arrogância, e agora eles estão sentindo na pele, e agora eles estão olhando vocês com outros olhos e falando: eles estavam certos, eu deveria ter confiado neles, eu deveria ter valorizado eles. E claro, também fala sobre um aspecto financeiro. Então, financeiramente, poderia ter ocorrido certos consumismos, gastos não pensados por causa de pressões, pessoas colocando pressão, ou por causa de falta de responsabilidade, às vezes até de uma família, uma outra parte ter que arcar com a responsabilidade. Então houve aqui um consumismo, um gasto muito grande, não houve um cuidado com a maneira que estava se gastando, com a maneira que estava administrando a parte financeira. E agora que vocês recuperaram o equilíbrio, provavelmente se organizaram, procuraram olhar as suas contas e organizar. Agora as pessoas estão olhando e estão se inspirando nisso, falando: eu deveria ter sido tão organizado ou tão organizada como eles. Então, aonde havia um lado, aonde as pessoas estavam esnobando, seja em qual área for, é exatamente nessa área que vai haver essa modificação, essa restauração. Mas uma coisa que nunca mudou, Câncer, foi o espiritual. Porque a todo momento, independente se em algum momento você ficou negativo ou negativa, se em algum momento você se sentiu um pouco desconectado ou desconectada, não importa qual seja a circunstância. Espiritualmente, a espiritualidade estava agindo sobre suas vidas a todo momento. Estava agindo sobre as suas vidas a todo momento. Então eles estão trazendo aqui um cortar de um sentido ilusório e trazendo a realidade, a verdade sobre suas vidas. E vocês vão se sentir assim num período também bastante sensível, intuitivo. Vocês estão captando bastante energias. É bem provável que antes dessas pessoas se aproximarem, vocês terão alguns insights, vocês terão alguns sinais, né, avisando exatamente sobre essas aproximações. E eu vejo que parte daquelas pessoas que foram realmente frias e não souberam entender a sua sensibilidade, não souberam entender a sua carisma, não souberam entender o seu sentimento, aonde houve essa indiferença, são as pessoas que voltam mais arrependidas por não terem compreendido a sensibilidade, a sua intuição em muitos momentos onde houve avisos, onde houve entrega, onde houve conversas aqui profundas, eu diria. E com isso se abre novas oportunidades. Se abre novas oportunidades. Então, também tem aquele outro lado aonde vocês conhecem pessoas, em especial energias de fogo, Áries, Leão, Sagitário. Vocês conhecem pessoas ali que têm uma mente diferente, uma sintonia diferente, e eles levam vocês a vibrarem de uma forma diferente, a pensarem de uma forma grande aqui. Então vamos, para simplificar, às vezes a sua maneira de pensar sobre relacionamento, às vezes a sua maneira de pensar sobre trabalho, sobre dinheiro, sobre espiritualidade, talvez ouvia aí uma incógnita, havia ali algum pensamento que não estava sendo muito real, às vezes era muito ilusório, e aí entra essas energias e elas mostram o verdadeiro valor sobre o que cada dessas questões representam na sua vida.
e você ganha força, e você ganha entendimento, e você ganha estrutura. E você sai muitas vezes daquela introspecção e você começa a captar a sua verdadeira essência e a colocar ela em prática. E não posso deixar de mencionar que racionalmente vocês vão estar com o intelecto tão aguçado que isso vai proporcionar variadas ideias sobre empreendimento, trabalho, estudos, concursos públicos. Esse intelecto aguçado, ele vem para beneficiar vocês nesse sentido também, até para que vocês obtenham rendas ou lucros ou crescimentos financeiros, até para vocês conseguirem construir outros desejos, outras promissórias, outros sentimentos também. Então fala realmente sobre pessoas voltando para suas vidas. E quando eu falo voltar, eu não estou me referindo a passado, mas eu estou me referindo às próprias pessoas de convivência. Às vezes uma discussão onde alguém foi verbalmente agressivo ou verbalmente ofensivo, lugares que vocês frequentaram, trabalho, outras localidades onde vocês foram destratados, desrespeitados, é como se essas pessoas, elas, por causa de algo que acontece com elas tomassem consciência e falassem assim: Câncer, me perdoa por não ter olhado por você naquele momento, por não ter te ouvido, me perdoa por não ter levado em consideração os seus sentimentos, eu estou arrependido, eu estou arrependida. Isso são pessoas que vocês também convivem, que às vezes sempre havia ali um conflito, uma falta de afeição, se for por parte de pai, sempre tinha um problema. Só que agora alguém está olhando com outros olhos e falando: vocês estavam ali, deveria ter valorizado e espero que você me perdoe. Então fala muito sobre isso. Aonde, por exemplo, alguns foram recusados em entrevistas, vocês recebendo ligações e alguém falando: olha, eu estou interessado ou interessada em contratá-los porque vocês tinham um perfil magnífico, eu cometi um erro de não ter contratado vocês e agora eu quero vocês aqui trabalhando na minha empresa. Então fala realmente sobre isso. Mas lembre-se, Câncer, vocês que decidem se vocês vão se colocar a perdoar, a seguir em frente, ou a perdoar ou manter algo, ou se vocês vão se colocar nessa energia introspectiva, nessa energia de se reprimir e acabar trazendo aquela energia de pensamentos, paranoias, autossabotagem, que acontece sempre quando vocês saem da própria essência de vocês. Então é muito sobre isso que vem se mostrando aqui, ok? Vamos pegar aqui algumas mensagens finais. Isso também é válido até para quem muitas vezes estava solteiro, solteira, estava conhecendo alguém e muitas vezes a pessoa ali não quis levar a sério, não quis levar em consideração uma conversa, não quis valorizar o encontro e de repente a pessoa, acontece algo com ele ou com ela e eles lembram de uma conversa que tiveram com vocês, de um encontro que tiveram, e aí eles tentam retomar as coisas, mas vindo com um sentimento de arrependimento. É isso que eu quero que vocês entendam. Existe arrependimento. Então, quando há um arrependimento, significa que as coisas não voltarão a acontecer. Porque aqui não é da boca para fora, ok? Reflexões para vocês, Câncer. O que mais te tira do sério? Como eu reajo quando estou nesse estado? Como me sinto depois? O que posso fazer para melhorar e me acalmar e para não entrar nesse estado?
Então é importante você refletir o que tira você mais do sério, qual que é o tipo de situação que faz com que você reaja de uma forma que você não se sente bem e depois, após agir dessa maneira, como você se sente depois que tudo acaba? Então comece a refletir como melhorar isso, como ter uma atitude mais otimista sobre isso. Não seja o muro que separa, busque ser sempre a ponte que une. Então, vocês sabem, né, que tem algumas, como eu falei, certos arrependimentos, pessoas que agiram aí de uma maneira que não era muito correto, mas agora tem a oportunidade de acabar com essas pendências, de tirar esses sentimentos negativos, de reestruturar, restaurar, redimir as coisas. Então, não se coloque como um muro que separa, mas sim como a ponte que une, ok? E quais são as afirmações para o mês de julho para vocês? Eu sou digna e merecedora de amor e respeito, atraio apenas relações respeitosas, harmoniosas e amorosas para a minha vida. Eu sou digno e merecedor de amor e respeito, atraio apenas relações respeitosas, harmoniosas e amorosas para a minha vida. Ok? Muito bem, Câncer, essa é a leitura para vocês para o mês de julho. Espero que tenha ajudado. Tenham um excelente mês, boas comemorações. Um beijo para todos vocês. Tchau, tchau.